Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez com você para compartilharmos essa palavra de Deus que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Eu estou muito feliz porque tenho visto pessoas que estão assistindo esses vídeos que têm sido colocados no nosso canal no YouTube e também no Facebook. E também essas pessoas têm compartilhado esses vídeos, às vezes até para aqueles que precisam de uma palavra, que precisam de um conforto, de um fortalecimento, ou às vezes até de uma exortação, né? E eu convido você realmente não somente a assistir, mas também a compartilhar, a estar ali passando para alguém que talvez você saiba que está precisando dessa mensagem. Nós tivemos o último vídeo que foi muito bom, uma bênção que o Senhor nos deu, baseado no Salmo 91, que fala de como fazer para que as promessas do Salmo 91 se cumpram em nossas vidas. Então eu indico que você também assista este e outros. Também teve um vídeo do Salmo 27 que fala: o Senhor é a nossa luz, e que quando nós temos esse Senhor como luz da nossa vida, então nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar preocupados, porque o Senhor é quem cuida de nós. E hoje, queridos meus irmãos, minhas irmãs, meus amados, eu quero trazer para vocês mais uma palavra do Senhor. E hoje essa palavra, ela vem falar sobre prosperidade. Hoje eu quero falar sobre prosperidade contigo. Um tema que é bastante complexo, às vezes até difícil de ser tratado quando se fala da questão religiosa, de quando se fala de alguma coisa nesse sentido de religião, porque muitos até relutam com relação à palavra de prosperidade, a pregação sobre prosperidade nos dias de hoje e ao longo da vida. Porque muitos até usam realmente a própria palavra de Deus para distorcer e tentar usar como uma forma de angariar fundos, dinheiro para viver ou para fazer qualquer outra coisa. Mas hoje eu quero trazer para você essa palavra e talvez até trazer um esclarecimento melhor sobre essa questão de prosperidade. De o que é prosperidade, e o tema hoje são os passos para a prosperidade. E esse tema que nós queremos trazer hoje, que eu quero trazer para você hoje, ele está aqui no Salmo, no capítulo 1. A abertura do Salmo, ele começa falando sobre prosperidade. E é muito interessante, porque até no último vídeo que nós estivemos falando, no Salmo 91, nós falamos sobre as chaves que abrem portas. E aqui nós então encontramos agora o Salmo 1, que ele vai abrindo todo o livro dos Salmos, para que nós possamos estar vivendo, estar desfrutando da promessa de Deus para a nossa vida. Então eu convido você agora a abrir a sua Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia aí. Se você não tem, acompanhe esta leitura. E vamos meditar. É um texto muito pequeno hoje que nós vamos estar tratando, o Salmo 1, do versículo 1 até o 3. E acho muito bonito isso, né? Nós temos um ditado que diz que muitas vezes são nos menores frascos que estão os melhores perfumes. E realmente, às vezes nós encontramos na Bíblia exatamente esse conteúdo. Nós achamos às vezes nos menores versículos, nas menores partes da Bíblia, algumas essências que são primordiais para o nosso contexto de vida. Então, meu amado, minha amada, vamos ler a palavra do Senhor, vamos agora aprender um pouco mais do que Deus tem para a nossa vida. Abra aí, Salmo capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto,
e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Oh, glória a Deus! É uma palavra tremenda, querido. E é isso que hoje eu quero compartilhar com você. Vamos tentar traduzir para o nosso contexto de vida este salmo, para que nós possamos colocar em prática aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos vendo como promessa de Deus. E esse salmo, então, ele traz para nós como uma abertura, dizendo: bem-aventurado o homem. E quando fala do homem, ele não está falando especificamente do sexo masculino, mas ele está falando do homem, a criação de Deus, a imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós precisamos entender esse contexto, nós precisamos observar que essa palavra vem para tanto o homem como para a mulher. E aí ele diz então que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, E abre dizendo assim: bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? O que nós podemos entender por ser bem-aventurado? Eu gosto de dizer que a nossa vida aqui nesse mundo, ela é uma aventura, ela é muito passageira, tendo em vista todo o tempo que nós vivemos aqui e tendo em vista o plano de Deus para a nossa vida, porque nós não fomos criados para ser um ser limitado, não fomos criados para ser um ser que viva apenas aí nos seus 70, 80, 90 e hoje chegando até os 100, até 120 anos. É muito gostoso, muito bonito ver uma pessoa que viva todo esse tempo, mas até nisso hoje nós precisamos entender que a vida, por mais longa que ela seja nessa terra, ela é passageira. Então ela é uma aventura, é uma forma que Deus nos dá para que nós possamos aqui aprender, que nós possamos de alguma forma desfrutar, que nós possamos talvez semear aqui aquilo que nós iremos colher para a eternidade, porque esse é o plano de Deus para a nossa vida, é a eternidade. Quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando de algo que não tem fim. E imagine você, então, se nós que vivemos hoje até os 100, até 120 anos, digamos assim, se nós vivemos até essa idade, e muitos gostam de viver e acham bom, imagine você viver, então, uma eternidade. E ainda mais, viver sem problemas, sem dores, sem enfermidades, sem velhice, sem envelhecer, como se estivesse vivendo aí a tua plenitude da tua idade. Qual é a plenitude da tua idade? Qual foi o tempo mais gostoso da sua vida? Esse é o plano de Deus, que Ele te mostra, Ele fala assim: isso aqui é o que eu tenho preparado. Talvez você ainda nem tenha vivido isso, mas você vai viver. E você vai ver que Deus, Ele tem algo ainda maior para a sua vida, algo ainda muito melhor. Então, começa fazendo essa abertura, esse texto começa fazendo essa abertura, dizendo exatamente sobre isso. Bem-aventurado, bem-sucedido, uma pessoa que vive uma boa aventura, uma pessoa que vai ter aí uma aventura maravilhosa nas mãos de Deus. Então ele começa dizendo isso: bem-aventurado. Quantos não querem ser bem-aventurados? Todos nós queremos ser bem-aventurados. Todos nós queremos viver uma boa aventura, ou quer dizer, passar por essa vida como uma aventura bem-sucedida. E é isso que os Salmos, então, agora ele começa abrindo para nós. Bem-aventurado, bem-sucedido, aquele que tem uma boa aventura no longo da sua vida. Mas aí ele vai nos trazer então alguns passos para que nós possamos viver essa boa aventura, essa aventura bem-sucedida. E aí ele começa então dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Primeiro passo que ele nos traz: o homem que não anda no conselho dos ímpios.
O que é isso? O que é não andar no conselho dos ímpios? O que é que ele está querendo nos mostrar, dizendo aquele que não anda no conselho dos ímpios? Primeiro nós precisamos então entender o que é o ímpio, o que é ser ímpio, né? E eu quero trazer hoje, eu fui até buscar algumas traduções. Você pode acessar aí a internet, existem dicionários hoje que você vai acessar, trazer traduções, e algumas dessas traduções ele vai nos dizer aqui o que é o ímpio. Ímpio, o que não tem religião, né? Ateu, herege, incrédulo, irreligioso, ao contrário do pio, né? E é interessante essa palavra, porque muitas vezes nós não ligamos, né? E não conhecemos o que é a palavra pio, nós não usamos muito essa palavra pio, né? Mas a palavra pio, ela vem de uma tradução do latim pius, né? Que cumpre os seus deveres para com o país, com a pátria e com Deus. Então essa é uma tradução que nós agora entendemos, né? O pio, que quando nós falamos ímpio, né, nós estamos falando ao contrário do pio, ou ao contrário dessa pessoa que cumpre os seus deveres para com o país, com a pátria e com Deus. Mas também nós temos aqui algumas questões que é interessante nós observarmos, né? Quem não tem religião, ateu, herege, incrédulo, irreligioso. E para resumir tudo isso, nós poderíamos dizer então que é essa pessoa sem fé, uma pessoa que não tem fé, né? Uma pessoa que ela é incrédula em todas as coisas. E como é difícil, como é triste ver uma pessoa incrédula, uma pessoa sem fé. E nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos observando cada dia mais que parece que a fé das pessoas está diminuindo em todos os contextos. Não apenas uma fé religiosa, mas uma fé no irmão, uma fé nos políticos, uma fé num contexto geral da nossa vida. E isso, de certa forma, eu vejo que está matando a vida de muitas pessoas. Então, agora a palavra do Senhor vem exatamente nos dar uma direção. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Sabe, porque existem muitas coisas que às vezes eu vejo pessoas fazendo e que estão exatamente indo pelo caminho errado. Estão exatamente traçando um caminho errado. Estão buscando conselho nos ímpios, né? Nas pessoas que não têm fé. E como que uma pessoa sem fé ela pode te dar um conselho, querido? Hein, meu irmão, minha irmã? Como que uma pessoa sem fé ela vai te dar um conselho? Eu, como pastor, né? Eu tenho acompanhado pessoas, tenho visto famílias, tenho visto casamentos às vezes serem destruídos por causa de pessoas que são aconselhadas por outras que são ímpias, ou quer dizer, por outras que não têm fé, que não acreditam numa transformação, que não conseguem acreditar no milagre, que não conseguem acreditar no poder que Deus pode ter para transformar uma vida. E aí nós vemos que estas pessoas às vezes buscam, ou às vezes aceitam apenas o conselho deste ímpio e acaba se destruindo, acaba perdendo tudo, jogando tudo fora, porque ela passa também a viver como ímpia, começa a perder a sua fé, começa a perder a sua força, começa a desacreditar em tudo e principalmente em Deus. Então, quando o salmo agora, o salmista, ele procura nos mostrar dizendo, olha, você vai ser bem-aventurado se você não andar no conselho do ímpio, da pessoa que não tem fé. Não procure o teu conselho numa pessoa que não tenha fé, né? Se você está aí hoje precisando de um conselho, precisando de uma ajuda, não vá procurar o teu conselho numa pessoa que não tenha fé. Porque esta pessoa ela não vai te ajudar, ela vai te jogar para baixo, ela vai te jogar para dentro do buraco, se for o caso. Então, o primeiro conselho, o primeiro passo é você não ir para o conselho do ímpio, você não se deixar ir pelo conselho do ímpio, porque ele não pode te ajudar. O segundo passo, o segundo conselho agora, ele diz assim, e não se detém no caminho dos pecadores. Que a pessoa, o que é se deter?
é você permanecer num caminho, é você estar ali permanecendo sempre na mesma direção, né? Então, e não se detém, não para ali agora no caminho dos pecadores. E aí nós vamos também trazer alguma palavra, alguma tradução sobre pecador, mas é muito interessante, porque no dicionário nós vamos encontrar uma tradução para pecador que diz assim, aquele que peca. Mas quando nós falamos sobre o pecador, né, dentro desse contexto agora, do que a Bíblia está dizendo, ele não está falando de uma pessoa apenas que comete um pecado, né? Ele não está querendo trazer apenas aquela palavra de uma pessoa que apenas cometeu um pecado, porque nós cometemos pecados. Nós, como pessoas humanas, como limitados ainda, como seres humanos que somos, eu sempre digo, nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo, mas que nós estamos limitados tudo sobre essa bagagem que nós trouxemos, inclusive dos nossos pais. Quando eu falo pais, lá de Adão, que pecou e lançou, de certa forma, essa maldição. Paulo ele fala que houve o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão, aquele que pecou, e o segundo Adão, Jesus. Porque Jesus ele vem para fazer exatamente, para quebrar a maldição que Adão lançou sobre o homem. Quando eu digo Adão e Eva lançaram sobre o homem, pecando, escolhendo o pecado em vez da árvore da vida. O Senhor, quando determinou, quando colocou Adão e Eva ali, ele traz uma palavra, dizendo assim, olha, está aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E ele coloca a árvore ali no meio do jardim. E ele diz, olha, está aqui. Agora, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não prove, porque no dia que você provar, você vai morrer. E a árvore da vida estava ali, para ser escolhida, para ser degustada. Deus deu liberdade para o homem escolher de tudo que havia no jardim. Mas o homem, ele preferiu escolher ali agora a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o que simboliza o pecado. E o primeiro pecado era exatamente a desobediência. Então o homem ele vai ali e ele escolhe daquela árvore. E a partir dali ele passa então a se tornar um pecador, porque ele entra dentro de um processo pecaminoso. Mas Jesus ele vem, então, e Paulo ele traz esse Jesus agora, o Senhor Jesus agora, como esse segundo Adão, que vai nos trazer a árvore da vida, também simbolizando a árvore da vida. E que o homem agora ele tem então novamente a opção de escolher, eu vou continuar pecando ou eu vou agora me alimentar da árvore da vida, que é o Senhor Jesus, receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, sendo servo do Senhor e não servo do pecado. Então, agora nós vemos que vem então essa possibilidade, esse direito de a pessoa escolher se alimentar da árvore da vida e não se alimentar do pecado. E agora, quando nós olhamos, falando sobre aquele que não anda no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, o que é que ele está querendo trazer para nós? É aquela pessoa que não opta, aquela pessoa que não agora escolhe viver com os pecadores. Porque pecador na Bíblia, agora então, nós vamos entender que é aquela pessoa que vive na prática do pecado. Uma pessoa que ela tem prazer no pecado. Ela não consegue viver um momento da vida dela sem pecado. Você já viu alguém dessa forma? Eu acho que todos nós já tivemos uma experiência de viver com alguém, de conhecer pelo menos alguém, de que de 10 palavras, uma palavra dessa pessoa é um palavrão, ou quer dizer uma palavra obscena, uma palavra de baixo calão, né? Então essa pessoa, ela é o pecador, é aquele que vive da prática do pecado. Tudo o que ele faz, o que ele pensa, as atitudes dele, sempre tem um pecado.
Ele não se desvia do pecado, ele não se preocupa em se desviar do pecado, pelo contrário, se houver a possibilidade de ele cometer um pecado, então ele vai fazer isso. E o salmista, então, ele está querendo trazer para nós esse entendimento de que não se detenha no caminho dos pecadores. Né? Se você vê alguém que ela tem prazer no pecado, essa pessoa, ela não é um exemplo para você caminhar com ela. Ela não é alguém que vai te ajudar para que você tenha uma boa aventura nessa vida. Se essa pessoa que você está muitas vezes andando com ela, você vê que ela é uma pecadora, uma pessoa que ela continuamente está pecando, porque errar, sim, nós podemos errar. Né? Uma pessoa que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, eu sempre digo que ela já não é mais uma pecadora, ela é uma pessoa santa e que luta contra o pecado, que está lutando constantemente contra o pecado. Isso não quer dizer que ela não cometa pecado. A própria Bíblia diz que se nós dissermos que não pecamos, nós nos tornamos mentirosos. Então nós pecamos sim, falhamos, porque o pecado ele está voltado para a questão de uma falha. Uma das traduções para o pecado é errar o alvo. E nós temos um alvo, que é ser a imagem e semelhança de Deus, ou quer dizer ser santo. E se nós então pecamos, então nós erramos o alvo, porque Deus não peca, Jesus não pecou, né? E o nosso objetivo é seguirmos o caminho que Jesus deixou. Sermos chamados cristãos quer dizer estarmos vivendo como Cristo. Então, esse caminho de pecado não cabe para aquele que quer viver uma boa aventura ou ser bem-aventurado. Mas existem aqueles que não querem de forma alguma, que eles buscam então o caminho do pecado e que são os pecadores. Então essas pessoas também não servem e para que nós tenhamos aí então uma vida de boa aventurança, de bem-aventurado. Então o salmista também ele nos traz esse entendimento dizendo, olha, não se detenha no caminho dos pecadores se você quer viver uma boa aventura nessa vida e para a vida eterna. E o terceiro passo que ele nos traz, ele diz assim, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? É outro passo que também é muito importante para nós entendermos, para nós colocarmos em prática na nossa vida, se nós queremos viver essa boa aventura, ou sermos bem-aventurados. E aí nós precisamos entender também o que é o escarnecedor. Quem é essa pessoa escarnecedora? E vamos também buscar tradução para essa palavra. Vamos entender a raiz dessa palavra, vamos entender de onde provém essa palavra, para que nós possamos então não seguir por esse caminho. O nosso propósito hoje, os passos para um caminho de prosperidade, ele quer dizer, olha, o caminho é por aqui, não siga por aquele ali, porque aquele ali não vai te levar a essa bem-aventurança. Então, vamos ver o que é agora o escarnecedor. Quem é o escarnecedor? Na tradução mais tradicional diz, escarnecedor é aquele que escarnece. Então nós encontramos aquele que escarnece. Se você colocar ali um pedido de uma tradução escarnecedor, ele vai te dizer aquele que escarnece. Mas aí nós vamos buscar o que é escarnecer. Escarnecer quer dizer praticar o escárnio. E aí é onde nós vamos conseguir entender o que é o escarnecedor, o que é o escárnio. E o escárnio, ele está voltado aqui, aí nós encontramos uma tradução que é muito bonita, e digo assim, muito importante para nós, que isso que na realidade não tem nada de bonito não, mas quando nós olhamos aqui, nós vamos ver aqui o que é o escárnio, atitude de desconsideração por algo ou por alguém, desacato, desdém, desprezo, menosprezo. E tem outras traduções que também está intrínseca aqui, mas aquele é o zombador, a pessoa que zomba de tudo, a pessoa que ela, enfim, é uma pessoa
que não tem valores. O que nós precisamos entender é o escarnecedor, essa prática do escárnio, é falta de valores, que está muito ligado então à impiedade e também ao pecado, ao pecador. Então, quando nós falamos agora que o Salmo ele traz mais esse passo, que não se detém no caminho dos escarnecedores, ele está falando daquelas pessoas sem valor. Aquela pessoa que ela não dá valor a nada, ela não tem valores. E é um outro problema que nós estamos vivendo nos nossos dias, né? Como nós temos visto valores sendo perdidos do ser humano. A falta, às vezes, do respeito, a falta da justiça, a falta de valores que são bases para a vida, da integridade da vida, para que nós possamos viver bem, sermos bem-aventurados, como diz essa palavra. Então nós olhamos aqui e vemos que essa pessoa que não tem valor, essa pessoa que ela trata as coisas com desdém, que desacata, que ela não respeita, que ela não tem valores de respeito, né? A pessoa que despreza, né? É uma pessoa que ela não serve para estar com você, a pessoa que pratica menosprezo, que trata os outros com menosprezo, né? E às vezes até o teu problema, às vezes uma pessoa ela vai tratar com menosprezo, mas isso, né? E às vezes para você o teu problema no momento seja algo que precise de um cuidado, que precisa de um cuidado especial, mas que precisa ter uma pessoa certa para cuidar dessa tua vida, da tua alma até, porque os problemas afetam a nossa alma. Então, aí o salmista ele traz esse entendimento agora. Não se detenha, não esteja agora, né, junto com esse escarnecedor, não se assente na roda dos escarnecedores, das pessoas que zombam, das pessoas que não têm valor, das pessoas que não têm justiça, das pessoas que não têm respeito. Quando você vê uma roda de pessoas nesse sentido, isso aí a gente não precisa nem ir muito longe. Você pode sair às vezes e numa mesinha, numa rodinha, aí onde as pessoas gostam de estar vivendo pelo caminho dos pecadores, porque se embriagando com bebedices, com glutonarias, também ali não é difícil de encontrar o escárnio, a falta de valor, o desrespeito, a injustiça, né? Então, é outro passo que ele traz para nós, para que nós possamos estar aqui tratando desse assunto e buscando um caminho de prosperidade, vivendo esse caminho de prosperidade. Então ele traz para nós, esses são 3 passos que nós podemos aprender para uma vida de bem-aventurança, de sermos bem-aventurados. Não andar por estes caminhos, não nos deixar levar por estes caminhos, para que sejamos bem-aventurados. Mas o gostoso desse salmo, o alimento desse salmo, então, ele traz primeiro um alerta, ele primeiro nos alerta para esse princípio, ele primeiro nos traz então a direção, e depois ele vai nos mostrar o resultado. Eu sempre digo, existem consequências e existem resultados. Quando você pratica algo ruim, algo errado, isso vai te trazer consequência. Quando você pratica algo bom, você vai ter resultados. E aí, se você então se desviar desse caminho e andar pelo caminho reto, se você continuar andando por caminhos retos, então você vai colher resultados. E aí ele traz os resultados dessa caminhada em que você vai seguir. Ele diz, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. O que é uma árvore plantada junto à corrente de águas? Nós estamos vendo aí ao longo dos tempos, parece que a água está um pouco mais escassa mesmo, né? E nós sabemos que tudo isso já é uma certa consequência das ações do homem, das faltas de valores do homem, do pecado do homem, né? Da impiedade do homem, né, que tem praticado tantas coisas contra a própria natureza, contra a criação de Deus, e que vai trazendo então as consequências. Mas
aqui nós encontramos esse exemplo agora, dizendo assim, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Porque uma árvore plantada junto à corrente de águas, ela é uma árvore frondosa, ela é uma árvore forte, ela é uma árvore que ela está constantemente ali sendo alimentada. E quando nós falamos então dessa corrente de águas, quando nós falamos agora dessa árvore plantada junto à corrente de águas, nós podemos dizer então que é essa pessoa que está ali firmada, que está fortalecida. E nós sabemos, e a própria palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é essa água, é esse rio que passa, né, que nos alimenta, esse rio que nos enche de vida. Então, o homem que ele busca uma boa aventurança, ele tem que estar plantado junto a essa corrente de águas, as águas do Espírito. Ele precisa buscar do Espírito Santo. Quando nós falamos o Espírito e o Espírito Santo, porque nós somos um espírito, como eu disse, que tem uma alma, habita num corpo, e que precisamos do Espírito Santo, que hoje se manifesta a nós. É a manifestação do Pai, do Filho, o próprio Espírito Santo hoje em nossas vidas. Então hoje nós precisamos estar plantados a essa corrente de águas, ou plantado, embasado, enraizado no Espírito Santo, buscando o Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo 8, verso 14, diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então nós precisamos nos tornar filhos de Deus, sendo guiados pelo Espírito de Deus. Então ele começa trazendo esses resultados, dizendo, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Depois ele vai trazer outra palavra que é muito bonita, que no devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo ele dá o seu fruto. É muito interessante isso, porque nós vemos que existem muitas pessoas que querem agradar o tempo todo aos outros, que ela procura de alguma forma agradar o tempo todo aos outros, e que quando ela não consegue fazer isso, então parece que ela não se sente bem, ela não está ali agora satisfeita, porque parece que as pessoas não estão ligando para mim, as pessoas não estão me vendo. E acaba que essa pessoa ela entra, às vezes se torna um escarnecedor, um zombador, porque ela quer chamar a atenção, às vezes até menosprezando os outros, falando mal, falando de outras coisas. Mas quando nós falamos aqui que ele dá o fruto no devido tempo, no tempo oportuno, ele vai dar o seu fruto, Ele está dizendo aqui que essa palavra, ele está dizendo aqui que essa pessoa ela vai produzir o fruto no tempo necessário, no tempo que precisa. Ela vai ter uma palavra certa na hora certa, ela vai ter uma atitude certa na hora certa, ela vai fazer o que é certo na hora certa. Então, é outro ponto que é importante nós entendermos, e como resultado do caminho, você não precisa ficar preocupado. Se você estiver plantado junto ao ribeiro de água, você vai dar o fruto no devido tempo. Na hora certa você vai dar o fruto que precisa dar. E, por último, ele vai dizer assim, cuja folhagem não murcha. Então, outro ponto que é importante entender, a folhagem não murcha, e isso nós podemos traduzir então, que ele não se abate. Essa pessoa que ela caminha por esse caminho de prosperidade agora que nós estamos trazendo, porque é interessante nós entendermos isso. Muitas pessoas, elas têm um entendimento errôneo, errado, do que é prosperidade. Muitas pessoas voltam esse entendimento para a prosperidade como sendo riquezas. E não é riquezas, não é dinheiro que traz a prosperidade. Talvez a prosperidade de uma pessoa, ela possa trazer riquezas para essa pessoa. E talvez as riquezas que ele vai trazer para essa pessoa não sejam riquezas financeiras. Porque nós temos visto, ao longo da minha vida, eu já conheci muitas pessoas que moram em casinhas humildes, às vezes lá no sítiozinho, e que ela é feliz,
tão feliz que você chega e fala, não, mas se você tivesse um sobrado, uma mansão, um carro muito bonito, ele fala, não, eu não quero isso. Eu estou feliz aqui da forma como eu estou vivendo. Essa é a vida que Deus me deu, é a vida que eu pedi a Deus. Em contrapartida, encontramos pessoas que elas têm tudo, têm milhões. Nós estamos vendo aí muitas pessoas que têm milhões e que estão presas, que estão deprimidas, que estão enfermas. Por quê? Porque o dinheiro não traz essa prosperidade. Prosperidade vai muito além dos valores financeiros, de valores físicos. São valores que estão voltados para a alma, são valores que estão voltados para a própria vida. Então, quando nós falamos dessa prosperidade, nós estamos falando disso. E uma pessoa que então ela está buscando esse caminho da prosperidade, é um dos pontos mais importantes para ela entender exatamente esse valor agora de ela saber que ela está vivendo, buscando algo que vai além de valores físicos. E quando ela começa a entender isso, ela começa a viver então dessa forma, que ela vive plantada então junto ao ribeiro de águas, ela começa então a viver uma fé inabalável. Agora a folhagem não murcha, ela não se esmorece, porque ela sabe que ela tem um Deus, ela sabe que ela é guiada pelo Espírito Santo, e que então nada irá lhe abater, nada irá tirar a sua força, tirar a sua fé. E por último, ele diz então, ele fecha agora esse texto dizendo assim, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo o que ele faz será bem sucedido. Então vem aí agora de um conjunto de todas as coisas, de uma caminhada, porque essa pessoa então agora ela está caminhando por um caminho de vida, um caminho de integridade, onde ela não anda com pessoas que sem fé, ela não anda com pessoas que vivem na prática do pecado, ela não anda com pessoas sem valores, mas ela busca agora estar plantada junto ao ribeiro de águas, ou vivendo dirigida pelo Espírito Santo. E aí tudo o que ela faz, por quê? Porque ela sabe que no devido tempo as coisas irão acontecer. Ela é aquela pessoa que ela faz a coisa que precisa ser feita na hora certa. Então o que ela faz será bem sucedido, porque ela é dirigida por Deus, pelo Espírito Santo. E se ela é dirigida pelo Espírito Santo, Deus vai dar a direção certa na hora certa. Ela sabe que talvez aquilo que ela espera que aconteça, mas não acontece, então não aconteceu por quê? Porque não foi a vontade de Deus, porque Deus então não permitiu que acontecesse, porque é Deus que está no controle de tudo. Mas o que precisa acontecer, vai acontecer. O que deve acontecer, irá acontecer, porque essa pessoa ela está sendo dirigida pelo Espírito Santo. E aí então ela descansa e ela sabe que tudo na vida dela, tudo que precisa acontecer e precisa dar certo, irá dar certo. E aquilo que não tiver que acontecer, que não pode acontecer, não vai acontecer, e ela vai ficar descansada. Ela vai entender que o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, Ele irá fazer acontecer as coisas, Ele irá dar aquilo que precisamos. Não é aquilo que queremos, mas é aquilo que precisamos. Eu sempre digo isso. Deus não dá aquilo que nós queremos. Tudo que eu quero Deus vai me dar. Seria até, digamos aí, ruim para o ser, porque muitas das coisas que nós queremos, nós não temos nem mesmo condição de ter ou de administrar. Mas aquilo que nós precisamos, isso Deus vai nos dar. Então, é o caminho da prosperidade. Porque esse caminho da prosperidade nos leva à vontade de Deus, nos leva a desfrutar da vontade de Deus. E a palavra do Senhor, lá em Romanos 12, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E isso vai vai nos agradar, nós vamos ser felizes. Vamos viver uma boa aventura nessa terra se nós andarmos por esse caminho. Então hoje eu quero trazer para você essa palavra, eu quero te trazer hoje essa direção, que é uma direção que vem do Espírito Santo, não é minha. Quem sou eu para trazer uma palavra dessa para a sua vida, uma revelação
disso, uma tradução daquilo que o Espírito Santo trouxe hoje para nós. Mas eu quero te dizer que esse é o caminho. E se você andar por ele, se você seguir por ele, então você vai desfrutar destas promessas. Eu quero deixar isso com você, eu quero orar com você hoje mais uma vez para te abençoar, e te dar essa direção, que venha essa sabedoria sobre a tua vida, e assim que você desfrute, que viva uma vida bem-aventurada. Que você seja bem-aventurado, que haja uma boa aventura na sua vida passando por essa terra. E assim desfrute do melhor de Deus, porque essa é a promessa dele. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está lá no livro de Isaías, no capítulo 1, verso 19. Né? Então, querido, meu irmão, minha irmã, fique com essa palavra hoje. Receba essa palavra hoje de Deus para a sua vida e busque então agora esse caminho de boa-aventurança, de ser bem-aventurado. Né? Vamos orar, eu quero orar por você em nome de Jesus e para que Deus te dirija em o nome de Jesus. Pai querido e Deus santo, nós te louvamos e bendizemos. Te damos graças, Senhor, por mais essa palavra que o Senhor nos deu hoje, que eu sei que irá alcançar muitas pessoas que estão hoje precisando encontrar um caminho, Senhor, para viver, ó Deus. Pessoas que talvez estejam perdidas, mas que estão hoje precisando, Senhor, ouvir essa palavra e que o Senhor hoje, por meio, Senhor, desse vídeo, ó Deus, vai trazer essa palavra a essa pessoa e essa pessoa vai encontrar esse caminho e vai viver uma boa aventura, vai ser bem-aventurado nesse caminho que ela começará a traçar a partir de hoje. Toma, Senhor, a direção da vida dessa pessoa, o coração, a mente, a alma dessa pessoa hoje. Eu coloco diante de Ti, Senhor, abençoando, Senhor, para que ela esteja debaixo, Senhor, do Teu cuidado, do Teu esconderijo e viva, Senhor, o melhor do Senhor para a vida dela. Eu, ó Deus, clamo, eu abençoo, eu profetizo sobre a vida dessa pessoa essa palavra hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido, meu irmão, minha irmã, né? Tome posse dessa palavra, né? E como eu já disse no começo, vá no nosso canal aí no YouTube, no Facebook também, né? Curta essas nossas mensagens para que elas produzam aí ainda muito mais visualizações, para que outras pessoas possam estar vendo e talvez se interessando e aprendendo desta palavra, e assim desfrute também desse alimento de Deus que o Senhor tem nos dado. Eu sempre digo, eu não tenho interesse em nenhum de fazer algum merchandising aqui. O meu interesse é trazer vida para as pessoas hoje, para o mundo hoje, porque o que nós temos visto são pessoas que estão morrendo aí por falta de uma palavra. Então, faça isso, ajude a compartilhar, ajude aí a irmos às vidas que estão precisando dessa palavra hoje. Então, eu quero deixar essa palavra para você, te agradecer por mais esse momento juntos aqui e te abençoar em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém e amém.